vamos para a nossa última aula do módulo 2, que é o que não configura Master Love de casais, especialista em casais. Isso aqui é muito importante para você se localizar na sua especialidade, para você entender exatamente a sua abordagem, o que você pode, o que você não pode, né? Até onde vai o seu atendimento, até onde começa o do outro. E também, se você quiser se colocar na titulação, dizer, olha, eu sou o Master Love de casais, eu sou o terapeuta de casais, porque você usa a metodologia Master Love, não tem problema. Aqui é mais para você se situar no sentido de localização, de abordagem, para que você não confunda isso lá fora e para que também você ganhe dinheiro. Porque às vezes você faz uma confusão aqui e você vende os seus atendimentos tudo por uma coisa só. E isso não é muito legal. Você tem que ter vários serviços para você poder orientar o seu cliente, clarear, conduzir ele da melhor maneira possível, conforme a necessidade dele. Às vezes a necessidade dele é fazer uma terapia individual, às vezes a necessidade dele é uma mentoria, uma orientação, às vezes a necessidade dele é um conselho, né? Às vezes a necessidade dele é ensino. Aqui dentro do Master Love de casais, muitas vezes você vai ser um pouco professora, aqui um pouco orientadora, um pouco de tudo. Porém, você tem uma metodologia base para o objetivo que a gente traçou. Isso é muito importante, porque às vezes começa a evoluir o processo e aí você se perde no meio e acaba virando outra coisa o seu processo. Começa como Master Love de casal e vira terapia, né? Ou começa com terapia, vira não sei o quê. Então, é muito importante isso aqui, tá, gente? É principalmente para a credibilidade de mercado, para você se posicionar, beleza? Então, o que não configura? Não é mentoria. Então, o Master Love de casais não é uma mentoria, você não está mentorando o seu cliente, dizendo o que ele tem que fazer ou não, porque você não dá essa partida, você faz, lembra dos pilares, né? Não vai esquecer, se você não viu essa aula, volta na aula lá, pilares do Master Love de casais, porque essa aula vai te ajudar você a entender isso aqui muito bem. Não é terapia individual, você não vai terapeutizar a pessoa individual e depois vai atender o casal, isso não é para fazer aqui, isso é inclusive uma regra, um princípio que eu também falei na aula de princípios absolutos. Então, se você não viu, volta lá. Master Love individual também não é Master Love individual, porque quem já é Master Love, já tem um pouco da metodologia, já sabe, obviamente já está com uma maturidade melhor em relação ao atendimento, mas não é um individual. Por quê? Porque nós não trabalhamos com a psicodinâmica do indivíduo. Falo isso também nas primeiras aulas, ok? Não é treinamento, nós estamos treinando os casais, certo? A gente está trabalhando um processo, né, de relacionamento aqui, para que ele tenha uma maturidade emocional. Então, não é um treinamento, não é ensino no ponto de vista de abordagem, tá certo que em alguns momentos você vai fazer algumas aulinhas aí para ele entender, né, para ele esclarecer um pouco, mas não é na abordagem, não. E não é um aconselhamento, certo? Master Love especialista em casais é um Master Love especialista em casais, que pode configurar também uma terapia de casal. Isso sim, você pode configurar uma terapia de casal. E esse é um grande questionamento que me fazem, né? De vez em quando, não é terapia, como terapia de casal, se você usar abordagem Master Love, você tem que se colocar assim, ó, terapeuta de casal com metodologia Master Love. Você tem que ser taxativa nisso, porque a configuração aqui, apesar de você poder fazer, porque terapia de casal também é mais curta, né? Mas vai ser com abordagem, entende? Com abordagem Master Love. Então, é bem importante você entender isso para você se colocar e se posicionar, tá bom? Então, você vai ser uma especialista em casal? Sim, com certeza, com abordagem Master Love. Maravilha? Então, só para a gente entender o que não configura, para você poder direcionar, esclarecer e poder levar o seu cliente aí para o objetivo desejado, né? Que é o que ele veio buscar aí com você, a gente poder restaurar essas relações, poder ajudar essas pessoas. Certo, gente? Então, esse foi o nosso módulo, o segundo módulo, metodologia. E eu espero você no próximo módulo, onde a gente agora sim, a gente vai aprender sobre vínculo conjugal, tá bom? Até mais, te espero lá.